Existe algo muito importante que está se perdendo tanto no Brasil quanto no mundo. E esse ponto ele é tão fundamental que implica na boa convivência e na manutenção da paz e das relações harmoniosas entre as pessoas. Mas, em função de certas posturas modernas e ideológicas, estamos ficando cada vez mais para trás. Mas afinal de contas, o que está sendo perdido? O que estamos deixando para trás? Esse ponto se chama binômio admiração-discordância. Mas afinal de contas, Alexandre, o que é isso? E eu te explico. O binômio admiração-discordância não é apenas um conceito teórico, mas ele tem uma aplicação prática nas relações humanas, nas relações entre as consciências. Porque, veja, não existe relação 100% harmoniosa, ou em outras palavras, não temos como concordar 100% com uma outra pessoa. Por mais parecidos que sejamos, por mais afinidade existente, ainda assim temos um grau, um percentual de discordância. Ou seja, para que haja uma harmonia, para que haja uma paz, você tem que aprender a admirar as pessoas, mas também ter a sua visão discordante. Saber que aquilo para você não faz sentido ou que para você é completamente absurdo, mas ainda assim você vai respeitar a pessoa, admirando o que ela tem de bom, admirando suas qualidades, mesmo que a discordância haja em diversos pontos. E por que eu estou falando isso? Porque especialmente em função das ideologias políticas, esse traço vem se perdendo. Está ocorrendo, na verdade, uma radicalização de pontos de vista, de objetivos e mesmo de princípios que para alguns são intocáveis. Ou seja, as pessoas estão perdendo a capacidade de conviver com aquilo que é diferente ou com ideologias que são contrárias à sua. E no que diz respeito à nossa evolução enquanto consciências, não existe como ficarmos numa espécie de bolha com pessoas que concordam 100% da gente. E caso você escolha essa postura, você acabará solitário e sozinho, provavelmente no alto de uma montanha ou no alto da montanha do seu ego. Então, para que haja uma convivência harmoniosa, não significa que tenhamos que concordar com tudo, mas respeitar o objetivo, mas respeitar a vivência e o olhar clínico da outra pessoa, porque a sua postura não significa necessariamente que você estará sempre correto. E um ponto muito interessante que o autor Harari coloca no seu livro Sapiens é fundamental, que ele analisa que atualmente as políticas ou o papel da política vem assumindo quase que uma postura de uma nova religião, onde as pessoas acreditam firmemente no Estado, creem que a própria nação vai suprir tudo e todos. Então existem outros princípios ideológicos que são basicamente tão focados, tão radicais ou tão verdades absolutas que nada contrário é permitido. E isso é muito problemático, porque se as pessoas continuarem perdendo esse binômio, quer dizer, essa capacidade de conviver admirando e discordando de forma pacífica, o que vai acontecer vão ser cada vez mais conflitos, segregações, separações ou sectarismos entre pessoas que têm pontos de vista divergentes. E aí vai ter basicamente uma nova guerra, ou mais uma guerra religiosa, do ponto de vista das ideias, quando na verdade tudo não passa de conceitos humanos. O Estado nada mais é de que ideias ou princípios que vivem ou convivem na nossa sociedade. Agora, quando a pessoa começa a tratar as visões, sejam elas capitalistas, comunistas, liberalistas, como sendo a verdade, como sendo algo a ser defendido a todo custo, o mundo perde muito. Por exemplo, talvez você seja um pouco assim, ou conheçam pessoas que tenham certas atitudes, onde ela defende um espectro político até o fim, mesmo que ela veja incoerências, corrupções,
má intenções, ainda assim ela defende aquilo como se fosse de fato a sua própria religião íntima, a sua própria verdade interna e absoluta. Quantas pessoas não veem os seus políticos de estimação fazendo todo tipo de atrocidades, cometendo todo tipo de incoerências, muitas vezes com posturas francamente totalitárias, autoritárias, que tem tudo o que a pessoa poderia pensar e falar: peraí, isso aqui não faz sentido, isso aqui não combina comigo, mas não. A postura é: eu tenho que concordar 100% com o que é dito. Então veja, ao tratar o binômio admiração-discordância, não significa também que você vai ser conivente, pois contrariamente ao binômio admiração-idolatria, você precisa entender quais os limites que permeiam a convivência sadia. Então, por exemplo, existem certos pontos onde você não pode simplesmente passar pano ou deixar aquilo fluir porque diz: não, eu aceito tudo, eu vivo na admiração e discordância. Não funciona assim. Existe o limite do acompliciamento. Quando você diz: olha, eu admiro tal pessoa, tal partido, tal ideologia, e eu discordo de muitas coisas dela, está tudo certo. Mas quando começa a entrar no campo da criminalidade, no campo da corruptibilidade, quer dizer, falta moralidade, falta ética ou cosmoética, que é uma ética então ainda muito mais avançada, que transcende as leis humanas, você percebe então que na verdade já não é mais binômio admiração-discordância. Você está se acompliciando com atos e gestos totalmente incoerentes e patológicos. E isso é tão forte que reverbera até mesmo na nossa vida após a morte. Se você me conhece, sabe que eu estudo muito as experiências de quase morte, ou EQMs, e também as experiências fora do corpo. E mesmo nesses processos, existe um nível para admiração e discordância. E isso há de um modo geral. Quanto mais você entender esse conceito e a profundidade que ele tem, você vai ver que não dá para ter uma postura polarizada, radical, completamente repulsiva com aqueles que são diferentes de você. Vou dar um exemplo relacionado à vida após a morte. Pense, por exemplo, num ser de luz, como é chamado no EQM, ou como chamamos de amparador. Mas você pode chamá-la de anjo da guarda, de mentor, de guia, ok. Esse benfeitor extrafísico, esse benfeitor de outra dimensão, ele tem admiração e discordância. Sabe por quê? Porque eles trabalham com a gente com os pontos que nós temos positivos, nossas qualidades, nossos traços força. E é por aí que eles se conectam com a gente. Por quê? Se eles fossem ajudar apenas pessoas perfeitas, ou que eles concordam 100%, eles provavelmente não iriam ajudar quase ninguém. Até porque todos nós temos nossas fissuras, nossas lacunas, ou seja, as imaturidades que permeiam nossa vida. Obviamente, existem seres super evoluídos que quase não têm essa lacuna e ainda estão por aqui. Mas é a exceção da exceção e geralmente não precisam da ajuda deles. Portanto, é a mesma coisa quando você tem uma postura mais universalista. E a palavra-chave é essa, é o universalismo. Quem tem a admiração e discordância sabe conviver com o contrário. Não precisa querer convencer, não precisa querer doutrinar a outra pessoa. Então imagine, por exemplo, alguém que tem uma experiência fora do corpo ou tem algo que transcenda o cotidiano dela e ela tem a oportunidade de ajudar, por exemplo, um muçulmano. E ela pode pensar: não, eu não vou ajudar um muçulmano, eu sou cristão. Ou então, não, eu não vou ajudar esse umbandista porque eu sou budista. Então, esse ateu, de modo nenhum, esse cara não acredita em nada, eu não vou ajudar ele jamais. Mas a pessoa descredibiliza o outro, rotula, simplesmente por um ponto. Quando na verdade aquele ateu pode ser uma pessoa extremamente ética, justa, gentil e dedicado aos outros. Enquanto aquele que tem a mesma religião dele pode ser uma pessoa mesquinha, uma pessoa egocêntrica, mal intencionada. Então não é a crença, não é
a sua bolha que vai dizer quem você vai interagir ou ajudar. O universalismo que esses amparadores, que esses seres que nos ajudam de outras dimensões têm, é justamente o ponto-chave assim, dessa balança para dizer, olha, você é uma pessoa ainda muito imatura, mas mesmo com as suas imaturidades, eu posso te ajudar nisso aqui porque você é uma consciência e enquanto consciência em evolução, todo mundo tem o seu valor. Todo mundo. Obviamente, você pode querer não conviver com certos tipos de pessoas e está tudo certo. Mas mesmo assim, na admiração e discordância, não dá para ter uma postura tão forte no sentido de exclusão. Não, eu excluo da minha vida qualquer pessoa que tenha tal religião ou que tenha tal postura política, ideológica ou tal pessoa que não concorde com aquilo que eu gosto. Então, você precisa ter um olhar de fraternidade para perceber que a convivência harmoniosa não é a convivência daqueles que tudo aceitam, daqueles que tudo concordam. Mas a vivência harmoniosa é pensar o seguinte, olha, apesar de tudo que eu discordo daquela pessoa, eu consigo ver quais os traços positivos que ela tem, quais as qualidades que ela exerce, qual é a postura sadia que ela tem em relação às outras pessoas. Então, quando a gente vai ter, inclusive, a nossa vida após a morte, nesse momento você vai poder se identificar, peraí, eu quero estar das pessoas que eu tenho mais afinidade. E mesmo essas, pode apostar, vão ter muitas diferenças sobre você. Porque cada consciência é única. Não há ninguém como eu, também não há ninguém como você. Todos nós temos nossa idiosincrasia, ou seja, todos nós temos o nosso ponto que é único, que é personalíssimo e que cabe a nós o entendimento e aceitação de quem somos. Agora, quando você quer radicalizar, quando você quer doutrinar o outro, não é uma questão de boa ou má intenção. Você não está simplesmente respeitando as qualidades que essa consciência tem. E quando a gente trata da nossa evolução, do nosso amadurecimento pessoal, é fundamental compreender e aceitar a realidade como ela é. Se você quiser apenas ficar na sua bolha, por incrível que pareça, você está indo contra a natureza do renascimento. O que eu quero dizer com isso? Quando estamos na vida após a morte, o que se percebe através tanto das experiências fora do corpo, quanto através das experiências de quase morte? É que nessa vida, além aqui da matéria, nós nos conectamos com as maiores afinidades que nós temos. Aí sim, são as maiores bolhas. Mas aqui na vida humana, a gente renasce justamente para isso. Para conviver com pessoas dos mais variados tipos e níveis de evolução. Você pode conviver com pessoas que têm todo tipo de posturas, mais sadias ou mais doentias, não importa. Mas aqui é o caldeirão evolutivo. É a mistura que faz com que você seja ora ajudado e em determinado momento você seja o assistente. É você quem vai ajudar outras pessoas. E é justamente nessa troca, nessa interação universalista que a gente consegue crescer, ampliar nossa fraternidade e qualificar a nossa existência. Porque se você quiser aqui na vida humana se isolar ou ficar apenas com aqueles que pensam 100% igual a você, para que renascer? Para que estar aqui? Vida é interação, vida é discordância, mas discordância não é briga, não é ódio, não é qualquer tipo de agressividade completamente incoerente ou injustificável para outra pessoa. Discordar é simplesmente não aderir àquela opinião, mas nós devemos sempre defender o direito dos outros dizerem o que eles quiserem, mesmo que seja contrário àquilo que nós pensamos. Você aqui na vida humana quer viver de modo isolado ou você consegue já admirar os outros mesmo entendendo e observando aquilo que não faz nenhum sentido para você? Você hoje vive a admiração e discordância com as outras pessoas? Ou você quer apenas a idolatria, a radicalização e posturas que não convergem em nada para a sua evolução pessoal?
como está você hoje. Se você gostou desse conteúdo, se você admirou ele, mesmo discordando de muitas coisas que eu posso ter falado aqui, meus parabéns para você. Já é um caminho muito sério e muito ideal. Então eu convido a você a curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas pelas quais você admira. Eu sou Alexandre Pereira, seu canal Dimensão Alexandre, e eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você. Até a próxima. Valeu!